Fala Tigers, tudo bem? Hoje a gente vai trazer o conceito de confluências para você, tá? Porque ela é tão interessante, tão lucrativa e tão visada aí pelos traders, tá? Então se você tem alguma dúvida, vem com a gente que a gente vai te mostrar um pouquinho mais. Galera, então a gente vai para o gráfico ali mostrar para vocês um pouco mais sobre as confluências, como elas funcionam, por que são tão atrativas e por que todos gostam das regiões de confluência, beleza? Bora para o gráfico. Bom, galera, primeiramente vamos entender, o que são as regiões de confluência para que a gente possa ir para o gráfico e exemplificar de uma maneira mais simples, tá? Regiões de confluência nada mais são do que pontos do gráfico onde a gente tem a incidência de mais de uma ferramenta da análise técnica, ou seja, exemplificando de uma maneira mais simples, é uma região onde a gente tem ali, por exemplo, um suporte juntamente a uma LTA, uma resistência juntamente a uma LTB, um alvo de Fibonacci juntamente a uma LTB, uma retração de Fibonacci juntamente a uma LTA, ou seja, são pontos do gráfico onde a gente tem a incidência de mais de uma ferramenta da análise técnica, tá? E por conta disso, por serem uma região de incidência de mais de uma ferramenta da análise técnica, são regiões de alto interesse. Por quê? Porque tem mais pessoas enxergando aquele ponto como um ponto interessante para negociações, tá? Como um ponto interessante para suas operações. Então, aquela região ali se torna uma região forte, né? Uma região onde o preço encontrará dificuldade para romper, por mais gente está enxergando como um ponto de oportunidade para suas operações, tá? Por exemplo, um cara que o operacional dele é baseado em Fibonacci, e aí aquela região tem uma retração de Fibonacci, também tem uma LTB, e aí o cara que está enxergando a LTB vai fazer o operacional dele, e o cara que está enxergando o Fibonacci vai fazer o operacional dele, e aí temos a incidência de dois tipos de operacional, e aí aquela região se torna mais forte, beleza? Então, aqui a gente tem, no gráfico, a gente tem o gráfico do dólar futuro, tá? Gráfico de 5 minutos, e aqui nós temos dois exemplos de regiões de confluência, tá? O primeiro deles, dá uma olhadinha aqui no gráfico, é este ponto aqui, ó. Nós temos aqui, podemos ver que o mercado vinha fazendo, podemos ver que o gráfico vinha fazendo aqui, né, topos e fundos ascendentes, certo? Então, nós tínhamos aqui uma tendência de alta, tá? E aí, o que a gente pode concluir? Topos, fundos, né, ascendentes, podemos traçar uma LTA, correto? Com essa LTA, nós temos aqui a LTA, certo? Vou escrever aqui LTA para ficar mais fácil da a gente explicar as regiões de confluência, tá? Nós temos aqui essa LTA. E aqui temos também, se observarmos, uma região de suporte, né? Por conta de ter feito este topo, se tornou uma resistência, acabou respeitando aqui, depois foi rompida, se tornou um suporte, né? Então, aqui temos essa região de suporte, tá? Então, vou escrever aqui também, suporte, né? Suporte, tá? Então, neste ponto aqui, onde o preço acabou respeitando, nós temos a incidência, né, da nossa LTA. Nós temos a incidência da nossa LTA juntamente ao nosso suporte. Então, este ponto é uma região de confluência, né? Nós temos a confluência de um suporte junto a uma LTA, o que se torna uma região muito interessante para que a gente faça nossas operações, beleza? Este foi um exemplo, né? É uma região de confluência de um suporte com uma LTA. Nós temos outro exemplo aqui, que é nessa região aqui, ó. O mercado começou a fazer topos e fundos descendentes, correto? Então, nós temos uma tendência de baixa, tá? Então, nós podemos traçar aqui a nossa LTB, certo? E aí, juntamente a essa LTB, vou escrever aqui, ó, LTB, vai ficar mais fácil, tá? LTB, nós temos nossa LTB. E aí, o que a gente pode observar neste ponto? Ó, nós tínhamos a nossa LTB, e aí neste movimento aqui, ó, deste movimento inteiro, se nós observarmos deste ponto aqui até este ponto aqui, né, este movimento aqui,
nós temos aqui a retração de aproximadamente 50% do movimento, tá? Então nós temos uma retração de Fibonacci neste ponto, ó. O que a gente pode ver aqui, ó, praticamente 50% de retração desse movimento, tá? Então, juntamente à nossa LTB, nós temos neste ponto aqui uma retração de Fibonacci, né? E também temos aqui uns pontos de suporte, tá? Que se tornou resistência após rompido. Então, neste ponto aqui, nós temos a confluência, certo? A confluência de uma LTB juntamente a uma retração de 50% de Fibonacci do movimento que antecedeu, né, essa regressão, essa retração, tá? Então aqui nós podemos ver que tivemos, né, 50% de retração deste movimento. Então nessa região nós temos a confluência de uma retração de Fibonacci juntamente a uma LTB, tá? Então, regiões de confluência são isso, pessoal. Pontos do gráfico onde a gente tem a incidência de mais de uma ferramenta da análise técnica. São regiões interessantíssimas para que a gente faça nossas operações, desde que esteja, claro, dentro do nosso operacional. Mas são regiões bem interessantes que costumam ser bem respeitadas por estarem sendo vistas por mais de uma pessoa, por mais de um tipo de operacional, por mais de um tipo de técnica. Então são regiões interessantíssimas para que a gente faça nossas operações, beleza? Qualquer dúvida que tiverem, podem deixar nos comentários aí, que a gente vai estar respondendo e auxiliando vocês ao máximo nessa jornada, beleza? Galera, se vocês gostaram desse conteúdo, se vocês acharam bacana, se foi algo que agregou valor para vocês, curta, comente, compartilhe com seus amigos, marque seus amigos aí para que eles também possam ver esse conteúdo e para que a gente possa continuar levando esse conteúdo de qualidade de forma gratuita, tá? Se vocês quiserem, a gente tem alguns conteúdos na nossa biografia que vocês podem estar baixando para auxiliar vocês nos seus estudos, beleza? Bons estudos e até a próxima!